Olá, gente. Eu sou a Zóia. O nosso assunto de hoje é sobre educação. De novo, a gente precisa falar sobre isso. Concordam? Então, hoje o assunto é sobre alguns problemas que a gente detecta em alguns alunos que não chegam a ser problemas absurdamente graves, né? Mas de repente, se a gente não detectar a tempo, eles podem prejudicar um pouco, ok? A situação é a seguinte: é muito comum que se faça exames nas crianças de vista e audição. Por que isso? Porque às vezes a criança ela está com uma miopia, por exemplo, e o professor insiste em colocar a criança para sentar lá atrás, né? Ou pelo menos numa distância que a criança fica com dificuldades. O que isso pode prejudicar? A criança deixa de copiar as coisas que estão no quadro ou na lousa. Ela não consegue enxergar, né? Então ela não copia. Qualquer pessoa que já tenha passado por isso, acho que deve entender do que eu estou falando. Concordo? Então, a audição também, porque não necessariamente a criança precisa ser absolutamente surda. Basta ela ter uma redução que às vezes a palavra chega nos ouvidos dela não tão claras. E isso também pode resultar em dificuldades, né? Ok, esse é outro ponto. Agora, só que existem outros problemas que acometem algumas crianças que podem gerar algumas dificuldades. Agora, vale ressaltar que, assim como esses problemas de miopia, outros problemas de visão também, audição, não afetam a questão cognitiva da criança, esses outros problemas todos que eu vou citar também não afetam. São problemas que dificultam algumas questões, mas não afetam o raciocínio da criança, não afetam necessariamente a compreensão da criança de certas coisas. Então, elas precisam apenas de uma atenção um pouco mais uma atenção um pouco mais específica no caso delas. Tá claro até aí? Eu estou falando de crianças que não estão necessariamente enquadradas em alguma questão de dificuldade ou atraso no aprendizado, tá?
Agora, por que é importante mencionar isso? Porque muitas vezes esses problemas são mal compreendidos, né? Então, como a pessoa não compreende muito, então as pessoas já têm uma série de preconceitos que a gente precisa eliminar, né, em relação a essas questões. Bom, o primeiro deles que eu vou citar é a dislexia. A dislexia é uma dificuldade que a criança apresenta na leitura e na escrita. Como eu falei, também não afeta a inteligência e também não afeta a produtividade. Eu conheço casos de escritores que se declaram até disléxicos e vivem justamente de escrever. Isso é uma coisa importante a ser dita, porque senão as pessoas vão dizer, eu tenho dislexia, ou então, meu filho está com dislexia, o que vai acontecer? Calma. Uma vez identificado o problema, encaminha para um tratamento e fica tudo certo. Ou então, o caso de conversar com o professor e o professor propor outras alternativas de avaliação, enfim, é o tipo da coisa que dá para resolver, né? Só não pode deixar sem uma solução, só não pode deixar do jeito que está, entende? Porque é muito comum, às vezes, os pais, diante desses diagnósticos, acharem que não tem nada que se possa fazer em relação ao problema e vai deixando e não resolve o problema. Só que chega mais tarde, esse tipo de coisa pode trazer um certo prejuízo, né? Então é importante que se resolva o mais rápido possível, ou se detecte o mais rápido possível. Isso corrobora um pouco com um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que fala sobre a questão do homeschooling, em que eu menciono casos de crianças que são educadas em casa e os pais, na realidade, estão cometendo certos abusos, né? Mas o que isso tem a ver com o caso? É que da mesma forma que a escola pode detectar casos de abusos que estejam ocorrendo nas casas das famílias, a escola também pode ajudar a identificar esses casos, né? A questão da dislexia é um desses casos que muitas vezes, por exemplo, um pai que não esteja devidamente preparado, com uma formação pedagógica adequada, pode achar que o filho, pelo fato de estar com essas dificuldades, eles já podem ter uma visão sobre o filho equivocada. E um professor, ele estudou, dentre outras coisas, esses assuntos justamente para
que ele possa auxiliar os pais nessa descoberta desses problemas, incluindo a dislexia. Outro problema que é muito parecido com a dislexia, aliás, é basicamente quase a mesma coisa, só que o foco da dificuldade é outro, é a descalculia. A criança tem dificuldade de compreender e entender as questões que envolvem números. Ou seja, a parte matemática é que vai trazer problemas. Então, o que acontece nesse caso? A criança não consegue fazer contas mais simples, não consegue entender a lógica por trás de uma adição ou de uma subtração, multiplicação. Então, isso é complicado para essas crianças. Agora, só que essa é um pouquinho mais difícil de identificar, porque muitas vezes a matemática ela requer um caminho para que a criança compreenda alguma coisa da lógica, né? Então, o que acontece? Às vezes o problema pode ser realmente o professor que não esteja explicando a coisa de uma forma que a criança entenda, né? Pode ser realmente esse problema específico, assim como também pode ser que a criança não goste de matemática. Ela não gosta. Então, o que a gente pode fazer nesses casos é tentar fazer a criança aceitar que tem que ser e pronto. Não tem muito o que fazer porque tem que aprender. Então, agora, quando se trata de um problema mesmo de compreensão dos números, isso requer o mesmo tipo de abordagem da dislexia. Leva para o especialista e ele que vai tentar resolver alguma coisa, conversar com os pais, conversar com a criança, tratar o problema e a coisa pode melhorar. Como ele é menos conhecido que a dislexia, eu já não sei se dá para resolver assim e a criança virar um gênio da matemática. Isso eu já não sei, mas quem tiver interesse que vá atrás, né? Um outro problema que eu acho importante, e nesse caso é uma questão um pouco mais delicada, que é o caso de autismos leves. Sim, é bem específico dos leves. Por que eu não vou mencionar os moderados e os graves? Porque estes, tanto o moderado quanto o grave, costuma já ter um diagnóstico precoce do problema pela própria família. Então a criança já chega na escola com o diagnóstico e aí o que cabe ao professor é entender o processo da criança e aplicar as coisas de acordo, ok? Então,
Os leves, por outro lado, muitas vezes confundem muito as pessoas, porque a criança aparentemente tem um desenvolvimento normal, fala, se comunica, não tem tanto problema assim para entender as coisas. Ela só tem um problema de socialização, né? Ou seja, a socialização dela é que fica prejudicada. E isso realmente, na maioria das vezes, só vai ser identificado quando a criança for entrar em contato com outras crianças na escola e os professores perceberem que existe alguma coisa ali que não está dentro dos conformes, que a criança devia estar brincando com as outras. Por que ela não está brincando? Então você tem que identificar se a criança está assim porque é uma questão de personalidade da criança ou se é realmente uma dificuldade da criança se relacionar com as outras ou interagir, enfim. E o caso é complicado porque ultimamente eu tenho visto muitos casos de adultos que só foram descobrir que tinham algum tipo de autismo já até adultos, adultos mesmo. E isso mostra o como muitas vezes esse tipo de situação pode acontecer se não tiver uma atenção para esse tipo de coisa, né? Ou se o professor não prestar atenção na criança. Então é isso. A criança ela precisa ser observada. Bom, antigamente o pessoal chamava esse negócio de Asperger ou Asperger. Mas eu já ouvi alguns comentários de que parece que esse nome não está sendo mais usado. O pessoal está colocando em autismo leve e pronto. Ok? É uma questão de nomenclatura. O outro problema que eu vou citar aqui, esse já é mais desconhecido, é o amusia. Amusia, como o nome sugere, a, que é uma partícula de negação de algo, né? Alguma coisa está sendo negada ali, e no caso é musia de música. Então, esse problema você vai é mais direcionado a professores de música ou professores que vão ensaiar brincadeiras de rodas nas escolas, que vai fazer atividades ligadas à questão musical. Então, essa amusia, ela se manifesta pelo fato da criança não identificar diferenças entre uma música e outra, entre um som e outro, ou seja, entre uma nota dó e uma nota ré, ou uma nota dó, uma nota sol, que é um pouco mais distante, né, de altura.
Então, as crianças elas têm essa dificuldade. E rítmicas também. Pode ser que ela tenha dificuldade também de identificar os mais diferentes ritmos. E, enfim, é uma dificuldade, é como se fosse uma dislexia musical. É basicamente isso. E é interessante porque eu fiquei sabendo da existência desse problema através do livro Alucinações Musicais do Oliver Sacks. É um neurocientista, neurologista, ele tem pacientes e ao mesmo tempo ele pesquisa. Aliás, ele já é falecido. E ele descreveu inclusive um caso que eu não lembro se é um amigo dele ou se é alguém conhecido, né? Eu não estou lembrada porque faz tempo que eu li esse livro, mas essa pessoa em questão disse assim que para ele só existiam duas músicas no mundo todo. Uma que era a Marselhesa, a outra era a que não era a Marselhesa. É complicado. Agora vamos. É possível até que ele identifique a Marselhesa, porque geralmente quando a gente vai cantar um hino de um país, as pessoas se colocam numa postura específica, então acho que pela postura das pessoas talvez ele identifique que é a Marselhesa. A gente não sabe se ele percebeu que é a Marselhesa por essa questão ritual que é exigida na hora de se cantar um hino, ou ele realmente consegue identificar alguma coisa ali musical, né? Complicado isso. Bom, esses são os 4 probleminhas básicos que eu acho que são importantes a gente falar a respeito, e eu acho que os canais de educação deveriam tratar disso, que os professores deviam ou devem sempre que possível prestar atenção nessas questões com as crianças e estudar um pouco mais sobre esses aspectos, essas dificuldades. A gente pode dizer assim que são dificuldades que as crianças podem vir a ter, mas, como eu falei, nenhuma delas representa atraso cognitivo. É uma questão de como é que elas lidam com esses aspectos da leitura, da matemática, da música, da socialização, né, no caso dos autistas. E eu, assim, e tem também, claro, outros problemas, como daltonismo. A criança pode, eu não sei, eu acho que desses aí é o menos problemático, assim, porque eu acho que muito provavelmente o problema maior vai ser, assim, por exemplo, numa aula de artes, que o professor não saiba lidar com uma criança que não sabe identificar cores. Mas aí é uma questão do professor ter sensibilidade e dizer assim: olha, já que você não consegue identificar cores, trabalhe as formas. Você tem muita possibilidade
criativa, lidando apenas com formas ou desenhos monocromáticos que trabalham mais a questão da luz, da sombra, profundidade, essas coisas. Não é tão difícil de entender e eu acho que é o que menos precisa, por exemplo, de um encaminhamento mais profissionalizado, a não ser um professor mais compreensivo. E mais tarde, talvez ele tenha dificuldade, por exemplo, com semáforos, sinais de trânsito, essas coisinhas assim. Mas eu não sei. Se eu tiver algum inscrito daltônico, estou aberta a ouvir vocês sobre se enfrentam algum problema, se enfrentam alguma dificuldade no dia a dia, como é que vocês se viram com isso, se é realmente um problema para vocês. Eu gostaria muito de saber o que passa com vocês, né? Que mais? Bom, isso que eu acabei de falar sobre os daltônicos, eu estendo a todos esses outros problemas. Se alguém tiver dislexia, descalculia, dificuldade disso, dificuldade daquilo, deixa nos comentários que aí a gente debate esses assuntos, né? Porque eu gostaria muito de ouvir também, de ler depoimentos sobre esses assuntos, até para enriquecer a minha leitura desses problemas como professora. Porque professor, eu acho que um professor que não se dedica a esse tipo de questão hoje em dia, desculpa, mas está faltando algo nesse professor, ok? Então, é o seguinte, eu não faço questão de likes, eu não é nada disso, mas eu gostaria muito que vocês me ajudassem a divulgar o vídeo e comentar. Comentar eu acho que é importante porque é uma troca, é uma forma da gente enriquecer essa conversa, porque eu acho que justamente essas questões desses assuntos mais das dificuldades das crianças é uma forma até da gente enxergar a educação como algo que a gente tem que resolver, porque também não dá para você dar uma aula pensando que todas as crianças vão entender os assuntos da mesma forma, de uma forma homogênea. Não, cada criança vai ter a sua dificuldade, cada criança vai ter o seu problema. Então, esses aqui são uns desses problemas. Existem outros, mas aí eu deixo para a próxima, ok? Então, me ajudem a compartilhar, a divulgar, comentar, like, no, enfim, façam o que vocês quiserem. E eu fico por aqui. Obrigada.